Meus amigos, muito bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire nessa manhã. Nós aqui vamos conversar um pouco nessas duas partes sobre essa obra portentosa, que é uma obra que, não obstante a parte inicial, que relata com detalhes reais a experiência no Vale dos Suicidas, representa para nós uma obra de fôlego com respeito ao relato no mundo espiritual. Então, passadas as primeiras páginas, que em geral são as mais conhecidas e geram até um pouco de repulsa e desânimo pela leitura, por causar sensibilidade nossa, por a gente se sentir compadecido por aquele tamanho sofrimento, a gente vê a história não apenas de Camilo Castelo Branco, na obra aparecendo como Camilo Cândido Botelho, mas de outros irmãos que juntam-se a ele numa experiência de regeneração. Então, eles são acolhidos por uma instituição que recebe a bênção e a atenção especializada de Nossa Senhora, Maria Santíssima, que cuida não apenas da evangelização dos suicidas, como do planejamento reencarnatório e todos os preparativos para que eles possam fazer essa reparação. Então, a gente vai dividir o nosso diálogo em duas partes. Essa primeira, quando a gente vai falar um pouco sobre causas, as suas motivações e criar um retrato sobre os personagens principais dessa obra, porque falando sobre os suicidas nós temos diversas abordagens e nós aqui vamos escolher aquela que nos aproxima desses irmãos, para que a gente possa entender as razões que os levaram a cometer esses equívocos, que podem inclusive ter sido também os nossos equívocos, e se nós não nos resguardarmos, podemos eventualmente recair nas mesmas ilusões. Então, a nossa postura será sempre de compreender e de ir pelo viés do amor, para que nos gere aprendizado, a leitura dessa obra e a reflexão dos seus ensinamentos. E para começar, eu gostaria aqui de me lembrar que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, quando escreve o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, existe um trecho muito interessante de uma mensagem que fala sobre suicídio e loucura, quando ele vai anotar assim: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, o que essa mensagem significa? Não raras vezes, nós aqui retornamos ao planeta Terra, a um planeta de provas e expiações, e passamos por experiências que são bastante desafiadoras para nós. Nós passamos por aflições que às vezes têm causa na vida presente e também causas em vidas anteriores. Mas sempre essa dor funciona como um instrumento de aprendizado. Então, o objetivo de Deus não é exatamente torturar-nos a ninguém, porque Ele é o nosso Pai de infinita bondade e sabedoria. Mas, como nenhum de nós poderá ficar indene se nós infringirmos contra a lei, nós precisaremos resgatar essas faltas de alguma forma. E a justiça e a divina misericórdia nos coloca, através das reencarnações, diante dessas oportunidades de recapitular esses débitos de uma maneira mais suave. Então, as aflições, elas fazem parte, são a tônica da nossa experiência. E o que nós precisamos desenvolver é justamente essa obstinação pacífica para enfrentar esses desafios com coragem e esperança. Então, é por isso que os espíritos vão dizer para a gente o seguinte: mediante a dor, preserva a calma e a resignação, porque senão corre o risco de nós mergulharmos num profundo desgosto pela vida, num profundo desapontamento, como a gente tem visto na nossa sociedade atual. E o materialismo contribui para esse sentimento de aniquilamento da vida. Por quê? Porque se não existe, segundo a visão materialista, a perpetuidade da existência, ou seja, do espírito imortal, e se tudo se cessa com a vida presente, eu posso aniquilar a minha vida e eu não terei nenhuma repercussão em relação a isso. Mas como nós somos espíritas, nós sabemos que a vida continua e que as reencarnações são solidárias. Então isso nos dá mais força para perseverar perante esses desafios. Então, a calma e a resignação, elas se esbarram em dois principais problemas que nós enfrentamos: o orgulho
e o egoísmo. Porque para que eu desenvolva calma e resignação, eu preciso de humildade. Eu preciso reconhecer que nem sempre as cenas da minha vida terão sob o meu controle. E às vezes na sociedade a gente age de uma forma diferente. Quando a gente tem um desejo, a gente quer executá-lo de qualquer modo, a gente faz as nossas rogativas ao alto, esperando que Deus nos devolva como um manjar dos céus, atendendo a todas as nossas súplicas. Mas às vezes amor nos dá as negativas. E mediante essas negativas, como é que a gente reage? Às vezes a enfermidade que nos chega, que nos é tão dolorosa, que nos causa tanto desalento, nos causa até dores, cuja cura nem sempre é fácil da gente obter, é justamente o mecanismo que o alto nos viabiliza para que a gente possa repensar sobre a temporalidade dessa existência mundana e a perpetuidade da vida espiritual, para que a gente dê menos valor às coisas da vida presente e lance os nossos olhos com esperança para a vida futura. E, em geral, o que a gente vê dos relatos nesse livro dos suicidas é um profundo arrependimento. Aquela visão determinista de que todo suicida vai para o vale dos suicidas e fica amargando uma experiência dolorosa, ela não é 100% determinista, embora seja frequente. Por quê? Nós, nas nossas decisões, baseadas no livre-arbítrio, sempre teremos agravantes e atenuantes. E muitas vezes o suicida, por exemplo, é levado a esse ato translocado por conta de um transtorno mental, em que ele tem temporariamente obliterado a sua capacidade plena de discernir. Então é lógico que ele terá atenuante nesses casos. Além disso, a gente precisa entender que a divina misericórdia sempre vai buscar as reais intenções que nos levaram àquele ato. Então, o contexto sempre é olhado e sempre é observado, mas de uma forma quase unânime, o que a gente vê nos relatos do suicida é um profundo arrependimento. É a certeza de que a vida continua e o amargar é mais pelo ato que ele mesmo cometeu contra a vida, porque percebe que ter aniquilado a sua existência e ter optado por banir-se da existência física não resolveu seus problemas e lhe deu problemas piores, porque ele continua ainda sentindo as repercussões no corpo físico, nos despojos carnais que estão ali apodrecendo e dos quais ele não consegue se deslindar, porque ele optou em banir-se da vida de uma forma não natural. E como nenhum de nós consegue ir contra a lei ainda precisa se manter, a lei de causa e efeito. E por algum tempo ele ainda continua revivendo aquele ato e sentindo as repercussões dolorosas desse fato. No mais das vezes, os suicidas são movidos por uma grande ilusão. Seja uma ilusão calcada na ignorância de que a vida continua e que, portanto, tudo se acaba ali e aí eu tenho os meus problemas resolvidos, seja na ilusão de que com esse aniquilamento eu vou gozar de uma felicidade. Por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, existe um relato de uma mãe que perde o seu filho, e aí nós podemos imaginar a dor lancinante de uma mãe que vê o seu filho antecedendo no túmulo. É uma dor incomparável, que a gente não consegue nem definir o que isso significa, e ela decide suicidar-se para reaproximar-se do seu filho, reencontrá-lo lá no túmulo. Então a ilusão aqui é de que apressar esse reencontro seria algo possível e permitido pelas leis divinas. Então é por isso que existem diversas circunstâncias diferentes. Entre os apóstolos, nós tivemos inclusive um deles que optou pela porta do suicídio por conta de uma grande ilusão. Judas Iscariotes amava Jesus profundamente, mas ele, movido pela ambição e pela vaidade humana, achava que o mestre era muito simples e não pensava grande. Então ele se colocou como se fosse aquele que fosse o responsável pelas relações internacionais da mensagem do Evangelho. E ele chegava a confabular isso com outros apóstolos, como por exemplo com Tiago. Vem cá, Tiago, Jesus é muito bom, é o nosso Messias, mas você não acha que ele pensa pequeno? Eu acho que ele deveria ir aos poderosos. Como é que ele fica perdendo tempo
com essas pregações evangélicas com simples ignorantes, com leprosos, com meretrizes, com estrupiados? Não. Ele tem que fazer consórcio com os poderosos da terra, para que estes que têm recursos possam fazer com que a mensagem alcance mais pessoas. Jesus pensa pequeno. Olha, eu estou aqui pensando em fazer um acordo com alguns judeus que me deram a garantia de que vão me dar um alto posto e aí eu poderei levar essa mensagem cristã. Então eu entrego Jesus, pensava ele, entrego Jesus aos sacerdotes, Jesus é preso e então aqueles que me confiaram que me dariam um alto posto me empossam, eu fico como representante do cristianismo aqui na Galileia, solto Jesus e ele começa a falar para as gentes. Aí a gente vai ganhar a repercussão que Judas achava que era necessária para o Evangelho. Bem se vê que Judas não compreendeu que o objetivo do Cristo não era ganhar o mundo, mas ganhar cada pequeno coração que para ele era um solo fértil para o crescimento dessa mensagem cristã. A preocupação do Cristo não era com quantidade, era com qualidade. Por isso que ele escolhe apenas 12 representantes do seu apostolado, que mais tarde nós sentiríamos identificação, 12 homens imperfeitos, porque se fossem perfeitos, ricos e poderosos, provavelmente a gente não sentiria essa similitude. 12 que tinham as mesmas falhas humanas que nós também temos. E esses 12 foram responsáveis para multiplicar esses talentos à frente. Então foi isso que Judas não entendeu. Mas veja que Judas em momento algum foi desamparado. Ele contou com o aconselhamento daqueles que estavam mais próximos dele, tentando dissuadi-lo daquelas ideias. Mas isso não foi suficiente para evitar que ele tomasse o ato de se suicidar. E isso é um recado importante para a gente, porque às vezes a gente convive ao lado de alguém que está experimentando esse sentimento de desgosto pela vida e às vezes a gente nem imagina que isso passa pela cabeça daquela pessoa. A gente acorda todos os dias, convive com ela, às vezes é alguém tão próximo de nós, como o nosso cônjuge, o nosso filho, os nossos pais, e a gente sequer consegue entender o que passa pela cabeça dessa pessoa. Se a gente conseguir pescar, sabe aquelas frases isoladas? Eu gostaria de dormir e não acordar amanhã. A minha vida não tem nenhuma utilidade nem serventia. Eu não sirvo para nada, a minha vida não vai fazer a menor falta se eu não estiver mais aqui. Todas essas são frases veladas em que a gente, através da linguagem, acaba revelando um pouco desse nosso sentimento de descontentamento, que às vezes é um passo para o suicídio. Mas a gente não pode incorrer na presunção de que nós seremos os responsáveis por salvar a vida dos outros. Por mais que nós amemos esses nossos afetos queridos, esses nossos irmãos, cada um é responsável pela sua própria salvação. Intervir sim, dando o ouvido amigo que vai ouvir muitas vezes as queixas e lamentações, aquilo que eles estão se sentindo aflitos para poder ter alguém com quem compartilhar aqueles sentimentos sem julgamento. E é basicamente essa tônica do Centro de Valorização da Vida. Os voluntários ouvem os relatos sem impaciência, sem julgamento, sem achar que a pessoa é um desocupado, que na verdade está reclamando da vida, porque a gente não sabe da dor íntima de ninguém. Aquilo que dói para mim pode ser completamente diferente para vocês, mas não significa que essa dor não exista. A dor, cada um que sabe, como diz o poeta, né? A delícia e a dor de ser quem é. Nós todos temos resistências individuais. Nós reagimos de uma forma sumamente diferente em relação às experiências. Por exemplo, Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo nessa obra, Camilo Castelo Branco, suicidou-se com um tiro na cabeça em virtude de uma cegueira. Quantos, mediante uma cegueira, não tomam a mesma decisão? Mas a gente vai investigar quais foram as razões por trás desse ato, para que a gente possa também desmistificar um pouco isso e entender que essas causas
elas têm reflexos e impactos diferentes para todos nós. Então, antes de adentrar propriamente na obra, só falando um pouco do suicídio, por incrível que pareça, o suicídio é mais frequente hoje entre jovens de 15 a 29 anos. E essa estatística é muito alarmante, porque esses jovens têm a vida inteira pela frente. E por que é que em tão tenra idade, tão moços, pensam em dar cabo da própria existência? Se tem ainda tantos anos pela frente, tantas perspectivas de luta, né? Tantos momentos felizes que eles ainda podem gozar. Por que que esse descontentamento toma conta dessa faixa etária em geral? E aí a gente vê as possíveis causas e as principais razões. Dificuldade para enfrentar conflitos. E aí a gente pensa na nossa missão enquanto pais. Não que a gente vá ser completamente responsável por aquilo que os nossos filhos irão fazer, mas a educação moral que a gente dá aos nossos filhos deve prepará-los justamente para serem frustrados. E quando a gente olha a sociedade, a gente vê o quanto que a gente é intolerante à frustração. Até numa conversa. Estou conversando aqui com o Mário, e aí eu dou a minha opinião sobre um assunto, Mário dá a dele, e aí eu não gosto, porque Mário é meu amigo, e eu queria que Mário pensasse da mesma forma que eu penso. Que bom que Mário pensa diferente. Porque se nós formos capazes de nos ouvir e de nos entender nas nossas diferenças, ele aprende com o meu ponto de vista e eu aprendo com o dele. Porque nós somos mundos diferentes, pensamos sob perspectivas distintas. Mas em geral, não é assim que a gente pensa. O meu amigo deveria pensar e concordar comigo se ele tem uma opinião política ou sobre qualquer assunto que diverge da minha, ele já não presta, ele já não serve para mim, ele já não me compreende. Se dentro da minha família, o meu filho, o meu pai, o meu cônjuge age da mesma forma, eu também não gosto. Se eu decido me consorciar com alguém, e aí vivo muitos anos felizes com essa pessoa, e lá na frente ela decide seguir o seu caminho com outra pessoa e desfaz o relacionamento comigo, eu não permito? Que amor é esse? Em que o outro tem que ficar algemado ao meu lado até o túmulo? Cada um de nós temos o direito de refazer a nossa vida e de sermos felizes. E o amor é justamente isso, querer o outro bem. Se o outro está ao meu lado e está profundamente infeliz, que amor é esse? Se eu quero e desejo a felicidade do outro. Então essa dificuldade de enfrentar conflitos muitas vezes esbarra justamente no nosso ego, nesse desejo de ser atendido. Só que a gente precisa respeitar a liberdade do outro de tomar as suas próprias decisões e enfrentar os desafios da vida com coragem, entendendo que nem sempre nós seremos paparicados. Deus não pretende deixar nenhum de seus filhos mimado. Por isso que às vezes ele utiliza essas pequenas correções para ir doutrinando o nosso desejo, para ir educando os nossos sentimentos. Nós que somos pais e mães humanos, imperfeitos, a gente faz isso com os nossos filhos. Nem sempre dá tudo o que os filhos querem. Coloca limites, estabelece regras, não quer ir para a escola, mas vai, porque a gente sabe que vai ser bom para ele no futuro. Imagina a sabedoria de Deus ao nosso respeito. Outra causa muito forte, exposição ao suicídio de outras pessoas. Os nossos jovens, nessa atual sociedade, se a gente for deixar para a TV, a internet, os youtubers, os coaches, orientarem os nossos jovens, eles estarão completamente perdidos. Porque o que a gente mais vê por aí é insensatez. E isso não reflete falta de inteligência, pelo contrário. Hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas com uma inteligência privilegiada, que tiveram acesso à educação formal e que têm, portanto, uma bagagem muito grande, cometendo verdadeiros desvios que a gente não vê as pessoas simples, que não tiveram metade desse acesso à educação, cometer. Então, se a gente deixar os nossos filhos como se fossem uma folha sossobrando ao sabor do vento, né, para que eles sejam orientados pelo que está aí no nosso mundo, isso daí é um passo a esse desgosto e a esse desinteresse. E o que a gente vê é isso hoje. As pessoas às vezes andam nas ruas,
com uma completa despreocupação pela sua segurança. Às vezes eu estou no trânsito e eu fico assustada. O desleixo. Porque antigamente, quando a criança ia atravessar a rua, o pai pegava na mão e não soltava. Parecia que tinha super bonder na mão. Ensinava, olha para um lado, olha para o outro. Hoje a pessoa pisa na pista e anda e fica esperando para Deus dar um destino. Se morrer, já foi tarde. Uma completa despreocupação. Esse desleixo é um pouco do reflexo dessas angústias e desse vazio interior que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos e da nossa saúde mental, cultivando bons pensamentos, praticando o bem, para que a gente consiga desenvolver esse amor pela vida, que muitas vezes está nesses pequenos atos que a gente vê por aí. Além disso, muitas vezes esses jovens sofreram violência sexual, violência física, são criados num lar onde não medra o amor. Então, isso também é uma porta para esse profundo desapontamento, além de um sentimento generalizado de desesperança. Então, às vezes a gente vê um jovenzinho que se apaixona por uma menina e a menina não quer mais nada com ele. Hoje já se fala, inclusive, em se matar. Não, a minha vida acabou porque aquela pessoa era a mais importante do mundo e todas as minhas esperanças foram frustradas ali naquela relação. Então, o nosso recado é que a gente busque preparar não apenas os nossos filhos, mas os jovens, que nós tenhamos algum convívio, sejamos professores, amigos dos nossos filhos, os vizinhos, para que a gente também ajude a minorar essas estatísticas. E aí surge o CVV, após essa obra vir a lume, como um centro de escuta. Escuta é algo que mais falta na nossa sociedade. Em geral, nós estamos preocupados em falar. Mário Quintana tem uma frase que ele diz o seguinte: eu tenho visto muitos cursos de oratória para saber como falar às massas e poucos de escutatória. Às vezes, a pessoa não consegue nem transmitir em palavras aquilo que ela sente, mas ela demonstra. Só que no nosso dia a dia atribulado, a gente quase nunca tem tempo para perceber aquele choro oculto, aquela agressividade que na verdade esconde uma falta muito grande, às vezes falta de carinho. Todos esses são pequenos sinais que a gente pode decodificar. E ao escutar, não querer fazer juízo de valor, se a pessoa está certa ou se está errada. Simplesmente escutar o que ela tem a dizer. E é isso que o CVV faz. Então, este mês, ele inaugura um mês, hoje dia 1º, que visa justamente recolher ações em todas as esferas. A FEB, Federação Espírita Brasileira, tem um movimento de prevenção ao suicídio e todas as outras instituições de saúde mental, justamente para que a gente esteja mais atento a esse risco de colocar cabo na nossa própria vida. E aí então a gente entra na obra. A obra Memórias de um Suicida, ela tem sido escrita desde 1926. Ivone do Amaral Pereira, logo no início da obra, vai relatar que desde este ano de 1926, no Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais, ela começou a receber mensagens através desse intercâmbio mediúnico. E Camilo Cândido Botelho, que está como pseudônimo nessa obra, se vocês quiserem pesquisar, Camilo Castelo Branco, que é o real nome dele, foi um escritor lisboense de Portugal, nascido em 1825, muito famoso, né? Um escritor que era um romancista muito peculiar e que ele é o principal relator. E o interessante é que Ivone vai dizer o seguinte: essa é uma obra mediúnica, ou seja, escrita por ela, médium, através do espírito Camilo Castelo Branco. Mas, na verdade, foi uma obra de muitas mãos. O próprio Leon Denis, muito conhecido no espiritismo, revisa toda a obra e coloca uma mensagem no prefácio. Bezerra de Menezes, que tem uma proximidade muito grande com Ivone do Amaral Pereira, também coloca contribuições nessa obra, e o espírito Charles, que é um espírito familiar de Ivone, também participa. Então é uma
uma obra feita a muitas mãos. E o mais interessante é porque ela faz questão de dizer que essa obra não foi exatamente uma psicografia, como a maioria das obras mediúnicas. O médium muitas vezes é convidado a participar das cenas reais narradas no livro, a fim de que ele se ambiente com aquele assunto, a fim de que ele relate com mais familiaridade, com mais facilidade, aquilo que está sendo tratado na obra. E é justamente isso que ela diz. Ela diz o seguinte: frequentemente os espíritos me arrebatavam do cárcere corpóreo, provavelmente através do sono, em emancipação da alma, para que eu pudesse ampliar as experiências, a fim de que a mensagem fosse narrada, porque, exibida a minha faculdade mediúnica, eu pudesse descrever as cenas que eu via com maior facilidade. Então isso também acontecia a miúde com Chico Xavier, e ela faz questão de dizer que também aconteceu ela esteve no Vale dos Suicidas, ela esteve em contato com esses espíritos para dar mais vivacidade. Então a descrição que a gente vê na obra, uma descrição muito profunda, ela não é exatamente divagação de uma mente criativa. Ela é um relato, um documentário, uma reportagem do que realmente acontece. E falando especialmente da vida de Camilo Castelo Branco, ele que era um escritor, já na sua idade madura, por volta de 1885, 1886, ele começa a desenvolver um grave problema nos olhos, até culminar na sua cegueira. E ele já estava desesperançado, já tinha recorrido a todos os médicos da época, e eles já tinham deixado ele desolado, ele já estava desenganado, dizendo que não conseguiria voltar a ver. Só que Camilo Castelo Branco tinha um profundo orgulho. Ele tinha vergonha de ser cego. Porque como ele era escritor, a cegueira o obrigaria a pedir ajuda para que alguém escrevesse aquilo que ele ditasse. E aquilo para ele era algo muito forte, era demais para a sua vaidade. E isso é interessante porque às vezes a gente nem pensa que isso pode passar pela cabeça das pessoas. Às vezes quando a gente vai nas ruas para entregar mingau ou sopa, e aí a gente vê a rejeição do outro, a gente até se questiona. A pessoa está passando fome, passando necessidade da rua, eu saio da minha casa para dar alguma coisa, né, para que ela se alimente, achando que estou fazendo uma boa coisa e sou rejeitado e sou mal recebido, mas é porque as coisas que acontecem na nossa vida, nós somos herdeiros de nós mesmos. E não é porque a pessoa está passando por uma situação de penúria e de mendicância que ela não tem esses defeitos morais e essas imperfeições que a gente também tem. Não é porque ela não tem uma casa que ela deixou de se livrar do orgulho e é uma pessoa completamente humilde. É só a situação que mudou, mas nós continuamos os mesmos. E vendo as coisas por esse aspecto, a gente começa a ter uma maior empatia e compaixão por aqueles nossos irmãos, ainda que eles passem por situações diferentes das que nós vivemos. Então Camilo Castelo Branco, num ato, como se fosse assim, a última alternativa que ele poderia contar, ele pede que um médico o visite, Dr. Magalhães. E esse Dr. Magalhães vai até a casa dele, faz o diagnóstico, né, olha, o investiga, e ele já sabia que Camilo não conseguiria voltar a ver. E Camilo pressente aquilo. Mas o médico, para não desencorajá-lo, já o vendo bastante abatido e triste, diz que voltaria um tempo depois para dar um diagnóstico mais preciso, que ele precisaria fazer algumas pesquisas para dar o veredicto. Assim que o médico sai da casa dele, ele pega a arma de fogo e atira contra o próprio ouvido. E aniquila ali a sua existência. E aí os relatos históricos, eu nem estou falando ainda dos relatos mediúnicos, dizem que isso aconteceu às 3 horas da tarde. E ele ficou agonizando até às 5 horas da tarde, quando foi dada a sua morte, né, definitiva.
Então veja só, a gente às vezes coloca com uma amplitude muito grande as angústias da vida. Às vezes a cegueira foi algo pedido por nós, como um gênero de provas. Porque quando a gente fica cego para o mundo exterior, é muito mais fácil a gente se voltar para a nossa própria realidade íntima. Então, às vezes, no planejamento reencarnatório, é algo que a gente pede com o objetivo de que a gente tenha mais tempo para nos analisar, para ver as nossas más inclinações, para refletir sobre aquilo que é invisível aos olhos, mas que tem muito mais valor para os nossos dons espirituais. Mas mediante a prova, é lógico que é uma prova difícil. É lógico que isso vai nos dar dificuldade de realizar as nossas tarefas cotidianas, que porventura nos fará sentir tristeza, que nos fará depender dos outros e vai roubar um pouco da nossa autonomia. Quando a gente vê em termos práticos, quando a gente anda pelas ruas, pisos desnivelados, cheio de buraco, dificuldade para acessar transporte público, 1001 dificuldades. Mas, o que eu quero dizer, não raras vezes é um instrumento que o alto nos dá, uma oportunidade da gente desenvolver outras coisas que para a nossa existência espiritual vai ser mais importante. Então a obra é publicada em 1954. Este ano comemorou-se 65 anos da publicação dessa obra e ela teve já uma segunda edição com prefácio de Leon Denis em 1957. E aí a obra começa falando do relato no Vale dos Suicidas, né? No primeiro capítulo, quando Camilo Cândido Botelho, o personagem dessa obra, vai narrar aquilo que acontece no mundo espiritual. E uma das coisas mais interessantes que ele vai dizer é o que a gente já sabe. As nossas criações mentais, os nossos produtos imaginários e aquilo que a gente faz na nossa conduta, no nosso comportamento, são reflexos dos nossos pensamentos. Então a gente vai para onde a gente construiu durante a vida presente. E Jesus falava isso. Existe uma parte do Evangelho de Mateus, quando Jesus conversa com Pedro, que ele diz o seguinte: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e eu te concederei as chaves dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Dito de outra forma, aquilo que a gente quer construir na realidade do mundo espiritual além túmulo é tudo aquilo que a gente fez nessa nossa existência. Lógico que colaborado com aquilo que a gente também fez nas existências anteriores que nos são solidárias. Então, se através desse ato impensado a gente dá cabo da nossa própria existência, é lógico que a gente vai despertar exatamente como uma continuidade do ponto onde a gente aniquilou a nossa existência aqui, com os agravantes por conta desse ato contra a lei. Então não existe transformação mágica quando a gente desencarna e volta para o mundo espiritual. Nós continuamos a ser exatamente quem nós somos. Então, se a gente quer ter uma ideia para onde a gente vai, é só a gente refletir sobre o tipo de pensamento que nós temos vitalizado. E é exatamente isso que ele diz. O Vale dos Suicidas é, na verdade, uma composição mental da realidade íntima de todos aqueles que ali estavam. Assim como as colônias espirituais também são o produto dessa realidade psíquica mentalizada por várias pessoas que plasmam no mundo astral essas realidades íntimas. E é como se nós fôssemos arrastados, porque em diversos momentos desse capítulo ele fala em fugir, que ele se escondia nas cavernas e que quando ele dava por si, estava no meio do cemitério, preso ainda a alguns despojos carnais que o deixavam como se fosse acorrentado, e quando ele olhava, eram os restos mortais do seu próprio corpo, e ele queria fugir, queria ir para outros lugares, e observava que existiam algumas pessoas que o perseguiam, e era como se fosse algo que o imantasse ali. Então,
Nós somos os responsáveis pelas nossas obras e pelos nossos pensamentos. E nós também ficamos como se fôssemos presas daquilo que nós vitalizamos. Ou seja, somos nós que criamos as asas de liberdade ou os grilhões que nos acorrentam. E é por isso que o Cristo falava tanto sobre reconciliar com os nossos adversários, sobre o exercício do perdão. Porque é isso que nos vai dar essa liberdade no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não tem mais as fugas e as distrações que a gente tem aqui no nosso mundo físico. Aqui nós estamos às ocultas. Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai dizer, que a infância é como se fosse um estágio de repouso para o espírito. Quando a gente mergulha na carne, a gente vem como se estivesse mascarado, com uma nova personalidade, dentro de uma família diferente, dentro de um contexto social completamente novo. Temos o esquecimento do passado, justamente para não gerar aturdimento e nos gerar essa oportunidade nova para reviver. Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, nós somos mais nós mesmos. Estamos desnudos, defrontados para uma realidade que muitas vezes nós escolhemos negar. E precisamos, então, enfrentar todas as dificuldades que, porventura, nós mesmos criamos. E aí tem um trecho desse relato que Camilo vai dizer assim: acima de tanta vergonha e rudes humilhações, a paternal misericórdia do Altíssimo, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa, sempre nos dá novas oportunidades. E isso é muito consolador. Porque ele diz que a vergonha foi de ter cometido esse ato contra ele. E aí a repercussão desse ato fica o tempo inteiro na sua casa mental, na sua atmosfera psíquica, e fica também às vistas de todos os outros. Então, é como se nós estivéssemos diante de um lugar em que a gente conseguisse ver os desvios e os delitos uns dos outros. Imagina a humilhação disso. Porque não é algo que a gente se envaidece, não é algo que a gente se orgulha ter dado cabo da nossa própria vida por conta de um momento de fragilidade. Então isso por si só já é uma expiação, já gera uma rude humilhação. E aí ele vai dizer, era um estágio temporário. No fundo eu sabia que eu não ficaria ali para sempre, mas para mim era tão penoso, era tão doloroso que parecia uma eternidade e que a gente não conseguia sequer contar o tempo. Sabe quando a gente está sentindo uma dor muito grande? Eu não sei se vocês já tiveram cólica renal. Eu ainda não tive parto, mas eu acho que é parecido. Porque é uma dor. Sabe quando você está sentindo uma dor tão grande que todas as outras coisas perdem importância? As suas preocupações. É como se naquele momento aquela dor fosse eterna, de tão aguda, de tão profunda. Eu imagino que seja mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele sabia que Deus era misericordioso e que ele não ficaria o tempo inteiro naquela situação. Mas a dor é tão profunda que parecia uma grande eternidade. E aí ele vai falar sobre a legião dos servos de Maria. Maria de Nazaré compõe, no mundo espiritual, um serviço de assistência aos suicidas. E a gente fica se perguntando o motivo disso. Aqueles que atentam contra a própria existência são os mais necessitados de misericórdia e de compaixão. E foi justamente isso que o Cristo fez. O Cristo o tempo inteiro disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu venho para aqueles que estão mais necessitados. Sou o bom pastor e eu conheço todas as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem e eu dou a vida por cada uma delas. Então Maria representa exatamente esse esforço de pegar essas ovelhas desgarradas que por algum motivo desvalorizaram a sua existência, para estimular a elas esse sentimento de amor pela vida. E isso é um grande aprendizado para a gente, porque tudo que estes nossos irmãos não precisam é do nosso julgamento.
é de dizer o quanto que eles foram deploráveis por terem dado cabo da própria existência, o quanto que eles são culpados, réprobos. Eles não precisam disso. O que eles precisam nesse momento inicial é justamente da nossa paciência, da nossa compaixão e da nossa compreensão. E era isso que os servos de Maria faziam. E aí ele vai narrar que eram como se fossem enfermeiros mesmo, numa espécie de veículo que faziam a transferência daqueles que já estavam em condição de serem resgatados. Isso é muito importante. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer: não bastará sofrer. E é verdade. Na nossa experiência aqui no planeta Terra, nós teremos aflições. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Seremos testados, passaremos pela experiência e a dor muitas vezes é uma ferramenta pedagógica para que a gente possa desenvolver o nosso aprendizado. Então, sofrimento é tônica comum na vida de todos nós. Só que a grande questão é: qual a lição que eu extraio deste sofrimento? Então é isso que ele vai dizer. Existiam muitos que não queriam, na verdade, ser consolados, que ainda não haviam despertado pelo arrependimento para desejar uma situação diferente. Não é que eles gostassem de sofrer, que humanamente nenhum de nós, a menos que tenha um transtorno psiquiátrico muito grave, irá gostar de sofrer. Mas às vezes a gente ainda nem foi bafejado pelo arrependimento do nosso ato. E aí a gente se demora naquela insubordinação contra os desígnios sublimes e não se permite estar suscetível a receber a ajuda. Às vezes somos nós que não queremos a ajuda, no fundo, no fundo. Então, como Deus não é um Deus de violência, como Ele espera todo o tempo do mundo para que a gente possa refletir sobre os nossos atos e desejar o auxílio e amparo, assim também acontece com os suicidas. Veja que André Luiz, na obra Nosso Lar, quando ele relata a experiência dele no umbral, que aí ele fala também, sobre cenas bastante deprimentes que ele sofreu e que o tomaram de surpresa, porque ele também não acreditava que a vida continuasse. Ele vai dizer que houve um momento quando ele chorou e lembrou-se das orações que ele fazia quando criança. E assim ele conseguiu esse contato e esse intercâmbio com o alto, o que permitiu que ele fosse ajudado. Então, assim também na obra Memórias do Suicida, a gente vê acontecer. E aí, houve um momento quando Camilo foi resgatado com outros companheiros. E aí ele vai narrar o alívio que ele sentiu, de ter um pouco aquelas fugas, aquele cenário deprimente, dos outros espíritos ali padecendo de loucura mesmo, de um grave aturdimento, e a esperança dele ter a oportunidade de se recompor e de entender. Porque, como ele não acreditava na imortalidade da alma, ele se surpreendeu. Mas o que é isso aqui? Eu pareço continuar vivo, mas eu não tenho corpo? E aí, essas cenas de eu ter atirado contra a minha têmpora ficam voltando o tempo inteiro. Mas o que é isso? Que espécie de vida é essa? Por que eu ainda continuo sentindo a dor se eu dei um tiro contra a minha própria cabeça? Será que eu não morri? E aí ele olhava ao redor, não era exatamente a casa dele, era um outro lugar. Que lugar era esse? Então, para ele também era uma situação nova. E aí tem um trecho do livro que ele vai dizer assim: em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam se livrar de dissabores, julgados insuportáveis, sofrimentos e problemas considerados insolúveis por conta de uma vontade deseducada. Na verdade, aquele que atenta contra a própria vida, ele está querendo se livrar de uma dor que ele acha que não consegue suportar. Mas todos nós temos as nossas dores. E como a gente não pode se livrar da dor, porque, como dissemos, a dor não raras vezes é essa ferramenta pedagógica, o que a gente tem que fazer? A gente precisa buscar formas de ganhar mais resistência, de ganhar mais tolerância. Como a gente não consegue arrancar os espinhos, a gente tenta ficar menos imune.
menos suscetível, menos fragilizado por conta dessa dor que nos chega. E é por isso que as revelações, o Evangelho de Jesus, nos dão esse alimento espiritual para que a gente tenha essa compreensão mais elevada e para que a gente possa, de alguma sorte, suportar mais essas contrariedades que a gente sempre vai ter. E então, ele vai para o Hospital Maria de Nazaré junto com os outros personagens. E aqui, já caminhando para o final dessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre o perfil das personagens e aí a gente vai desenvolver a história delas na próxima parte, tá? Então, ele é resgatado com outros companheiros, um deles, Jerônimo Silveira. Camilo, a gente já disse que era um escritor lisboense que acaba ficando cego, ele não se casou, não teve filhos, era aquele tipo de pessoa solitária, né, que vivia só para si, mas que por conta da cegueira e do orgulho, né, de não depender de ninguém, resolve se suicidar. Jerônimo Silveira não, era um pai de família que tinha 4 filhos, uma esposa, era um rico negociante de vinhos. E engraçado que todos eles eram da mesma região, todos eles eram ali das cercanias de Portugal. Só que por conta desses reveses que a gente também passa, né, ondas de desemprego, desestabilidades da economia, ele acabou falido, perdendo tudo. E ele já tinha um status social. Ele já tinha um estilo de vida, já tinha um nível social que ele gozava e ele não conseguiu suportar, também a gente vê aqui um reflexo do orgulho, aquela cena de ter perdido tudo em termos materiais. E aí ele decide por se matar. Veja só, quando alguém se mata, ela não se mata sozinha. Porque nós nascemos juntos com uma família. E nós estabelecemos com outras pessoas laços afetivos. Essa decisão impacta em outras vidas que sofrem com a nossa ausência, porque a saudade, ela dói dos dois lados, daquele que parte e retorna no mundo espiritual e daqueles que ficam no mundo físico amargando essa ausência. E quando a gente fala de alguém que tem uma espécie de posição de poder na família, como, por exemplo, um pai de família que dá cabo da sua própria vida, qual o exemplo que ele dá para os seus filhos? A gente vai ver os reflexos disso na família de Jerônimo. Então, ele também decide se suicidar por arma de fogo. Um outro personagem nosso é Mário Sobral. Jovem, rico, boêmio, que está exatamente dentro das estatísticas que nós trouxemos aqui do suicídio, naquela faixa de 15 a 29 anos, que é a maior incidência de suicídio entre os jovens. Inteligente, casado, tinha 3 filhos, apaixona-se por uma mulher, Eulina, e aí ele decide largar a família toda para viver com essa moça. Veja a situação. Aí, a moça se apaixonou um dia por ele, depois, no outro dia, se apaixonou por outro. Largou ele. Ele ficou louco. Ele tinha abandonado a sua família e os seus 3 filhos, praticamente na miséria, para fugir com outra mulher. E essa mulher pega e foge com outro, ele não suporta. Mais uma vez, um traço do orgulho comum nosso, né? E aí o que ele faz? Assassina a mulher e depois se suicida. Então veja como nessa situação a coisa é mais grave e mais profunda. Porque aqui a gente tem uma soma de experiências malogradas. João de Azevedo, que na obra tem poucos detalhes sobre a história dele, mas que decide se suicidar por envenenamento. E Belarmino. Belarmino era materialista. Ele seguia o conceito do niilismo. Friedrich Nietzsche, um filósofo muito famoso, pessimista, cultuava o niilismo. O niilismo é a doutrina do nada.
São aquelas pessoas que acreditam que tudo da vida se resume à existência presente. Que após essa vida não existe absolutamente nada, que é o sono eterno e o aniquilamento completo de nós mesmos. Ele acreditava nisso, mas não era infeliz. Profundamente deprimido, com uma saúde frágil, contrai tuberculose e alimentando esse desgosto pela vida, por acreditar que, além daquela existência, não havia nada mesmo, decide se matar. Simples assim. Então ele corta os pulsos e deixa a sua mãe. Ele não tinha feito a sua própria família, mas vivia junto com a sua mãe. Então, meus amigos, qual o aprendizado que a gente tira até aqui? Eu retrato com a própria frase de Camila. O orgulho me insulou na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofríveis. Eu fiquei cego e tive medo e vergonha. A morte me atraía como um arremate honroso de uma existência que jamais curvava a cerviz à frente fosse do que fosse. Ou seja, como ele não acreditava em nada após essa existência, e como ele tinha esse orgulho, a cegueira tinha nele causado muito medo e vergonha. Como ele era um escritor consagrado, muito famoso, ele achava honroso ele mesmo decidir sair da vida. Sabe como a gente diz? De sair da vida enquanto a gente ainda está gozando de algum privilégio e de algum benefício entre os outros? Foi isso que ele decidiu. Mas, mais tarde, ele percebeu que foi o maior engano da sua vida. Como também pode ter sido o nosso em algum momento. Como pode ser o de alguém que convive junto conosco. Então, por isso que a gente vai, daqui a pouco, continuar a estudar com mais detalhes essas histórias. Muito obrigada.